Ensino de ciências para crianças. Será que é apenas conteúdo e conceito que elas precisam aprender? Ou será que tem outros conhecimentos que também são importantes? Se você quer saber mais sobre isso, fica aqui, porque esse vídeo é para você. Solta a vinheta! Olá, eu sou Rosana Cavalcante, professora de Física, e você já sabe que aqui você aprende a levar a física de uma maneira lúdica e encantadora aí para a educação infantil e para o ensino fundamental. Se você quer continuar acompanhando os nossos conteúdos e não perder nada, receber dicas de experimentos, já lembra de se inscrever aqui no canal. Agora eu tenho uma pergunta para você. Quando a gente pensa nesse universo lúdico, encantador da física, a gente sempre traz a ideia de experimentos, de contação de história. Mas será que a gente tem outros conhecimentos que são importantes de serem pensados e organizados, planejados, para a gente levar para a educação infantil e para o ensino fundamental? O que é que você acha? Comenta aqui embaixo. E com certeza sim, prof. Nós temos alguns tipos de conhecimento que são essenciais de serem trabalhados desde a educação infantil, desde quando a criança inicia o seu processo escolar, a sua formação mais formal. E que tipos de conhecimentos são esses? Hoje eu vou trazer para vocês 3 tipos de conhecimento: o conhecimento conceitual, procedimental e atitudinal. E isso daqui não fica limitado apenas no nosso contexto infantil. A gente traz esses 3 conhecimentos para qualquer faixa etária. A única diferença é que a gente vai adaptando de acordo com a idade das crianças. E esse conteúdo, eu tive o primeiro contato com ele neste livro, que traz aqui a parte da aprendizagem e o ensino de ciências, que é do Pouso e Crespo. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, caso você tenha interesse de adquirir o livro e se aprofundar mais nesse conteúdo. Mas hoje eu já vou trazer para você o resumo e traduzir como que você pode colocar isso na prática nas suas aulas a partir de hoje. Quando a gente traz essa abordagem do conhecimento conceitual, o nosso objetivo é saber o quê? Aqui a gente pode relacionar com a BNCC, trazendo esse contexto do ensino fundamental e pensando nos objetos de aprendizagem. Ali a gente tem o conteúdo, temos a temática da física, da química, da biologia, que a criança precisa entender o quê? Saber o quê? Então aqui a gente consegue, por exemplo, relacionar esses conceitos dentro de um contexto. Seja um contexto de aplicação no cotidiano, uma aplicação tecnológica ou até mesmo alguma atividade que você faça em sala de aula com o objetivo que a criança aprenda aquele conceito. Aqui, claro, a gente sempre vai trazer uma diferença pensando na faixa etária. Eu sempre gosto de fazer a seguinte analogia. No decorrer do processo formativo, a gente vai tornando esses conhecimentos mais complexos, mais abstratos. Vamos precisando também de um rigor acadêmico, um rigor científico maior. Isso daqui já é esperado quando a gente pensa na formação da criança lá no ensino formal. Então, se a gente traz a educação infantil, muitas vezes as explicações dos conceitos vai aparecer com a linguagem da criança. A criança vai conseguir explicar o conceito que ela está tendo contato com a linguagem dela. E nem sempre essa linguagem ela é aceita, correta, cientificamente com esse rigor científico. No decorrer do seu processo formativo, e aqui a gente foca principalmente já nos anos finais do ensino fundamental, a criança pré-adolescente já vai precisar trazer esse conhecimento muito mais complexo e muito mais com esse rigor científico. Um exemplo que a gente pode trazer pensando no conhecimento conceitual. Quando a criança, por exemplo, sabe que a água ela pode ser encontrada nos 3 estados físicos da matéria. Água no estado gasoso, líquido e sólido. Então aqui a criança ela já tem um conhecimento. Percebam que esse conhecimento ela pode ter contato na educação infantil,
no ensino fundamental, no ensino médio, na graduação, só que aqui em cada faixa etária a gente vai trazer conceitos que são adequados para o período que o sujeito está vivendo no seu processo formativo. E aqui eu aproveito para responder uma pergunta que sempre me fazem. Será que a criança ela precisa realmente aprender um conceito físico? Será que isso é adequado para a faixa etária dela? E eu volto aqui com a minha resposta trazendo o quê? Que sim, é importante ter esses primeiros contatos, até mesmo para a criança já ir formando um conhecimento prévio sobre o conceito, o fenômeno que está sendo abordado. E no decorrer do seu processo formativo, ela vai tornando aquilo mais complexo, mais abstrato e vai se aproximando cada vez mais lá para o nosso rigor científico. O próximo conhecimento é o conhecimento procedimental. E aqui é basicamente onde todo mundo consegue localizar a física, pensando que a física é a aplicação da matemática, é resolução de problema, é decorar fórmula, é fazer cálculo. E aí vamos pensar algumas coisas. Essa questão da manipulação matemática, de utilizar a linguagem matemática para representar alguns fenômenos físicos, isso faz parte da física, faz parte desse conhecimento procedimental. Então aqui sim é essencial que no decorrer do processo formativo, principalmente nos anos finais já do ensino fundamental, o sujeito, a criança, seu aluno, ele saiba resolver esses problemas de física a partir da linguagem matemática. Aqui, inclusive, para quem está nos anos finais do ensino fundamental, é um ponto muito importante. Muitas vezes, os alunos eles têm o entendimento do conceito, mas quando chega na hora de resolver um problema físico, eles não sabem identificar no enunciado o que é que são aqueles dados, tá? Qual que é a grandeza física que ele precisa encontrar, quais são as grandezas físicas que são exploradas já no problema. Depois, se eles fazem isso, como que eles resolvem a equação? Daqui a pouco vai aparecer uma equação de primeiro, de segundo grau, uma função exponencial. Como que ele resolve aquilo? Como que ele vai encontrar a grandeza física que é solicitada no problema? Isso daqui tem sim relação com os procedimentos. E é basicamente o que a gente vê muito na física, principalmente no ensino médio, que acaba trazendo muito essa resolução de problemas, os exercícios. Mas não é o único procedimento que a gente tem pensando no nosso ensino de física, principalmente quando a gente traz esse conhecimento para esse contexto infantil. Para o contexto infantil, o que é que a gente teria pensando em procedimento? Muitas vezes, quando vamos trabalhar com o experimento, a montagem do experimento, a observação, a conclusão que a criança vai tirar daquele experimento proposto, isso daqui também passa por procedimento. Então, percebam que são procedimentos distintos. Eu tenho um procedimento matemático e aqui eu tenho um procedimento muito mais experimental. O que é que eu faço frente a um experimento, seja ele com material de baixo custo, com material adaptado, em sala de aula mesmo, sem ter as tecnologias aí de laboratórios de pesquisa. Nem é isso que eu estou pensando para a sala de aula. Então, isso daqui a gente traz também essas definições pensando no conhecimento procedimental. Um outro exemplo, aproveitando lá o caso dos estados físicos da água, o que é que a gente pode trazer pensando aqui nesse conhecimento procedimental? O que é que a criança precisa fazer para transformar essa água pensando nos seus vários estados físicos? Então, se eu tenho, por exemplo, água no estado físico sólido, o que é que eu preciso fazer para ter água no estado líquido? O que é que eu preciso fazer agora para ter água no estado gasoso? E assim vai, né? Ela vai precisar trazer o quê? Uma relação com conhecimento conceitual, mas também pensar no que ela precisa fazer para atingir o objetivo específico ali do problema que ela está analisando. Pensando aí no caso da água, eu vou precisar, por exemplo, retirar o gelo lá do refrigerador, deixar numa temperatura ambiente. Depois que eu tenho essa água no estado líquido, preciso levar isso ao fogo para que essa água, por exemplo, passe ali para o seu estado
gasoso. Então aqui é um exemplo de um tema que geralmente a gente trabalha aí bastante nas nossas aulas de ciências. E aí, prof, tá gostando do vídeo de hoje, de aprender mais sobre esses conhecimentos? Se tá gostando, já lembra de se inscrever, de deixar o like e compartilha também com mais educadores para que cada vez mais tenha um planejamento de aula voltado realmente para esse ensino de física, de ciências, pensando no contexto infantil. E o nosso último conhecimento é o conhecimento atitudinal, que é tão importante quanto o conhecimento conceitual e procedimental. Quando a gente pensa em atitude, a gente traz esse conceito que aparece na BNCC, que aparece em PCN, de trazer realmente a formação para esse estudante enquanto cidadão. Então, a gente quer um estudante que vá realmente atuar na sua sociedade de maneira ativa, que saiba identificar os problemas físicos e saiba agir em relação a esses problemas físicos. E esse conhecimento atitudinal, ele pode ser trabalhado dentro da sala de aula, em cada aula de ciências, em cada atividade que você propõe. Então aqui, por exemplo, se você leva um experimento para a criança, aqui você já pode mediar para que essa criança ela tenha autonomia, ela tenha voz própria, ela consiga participar desse experimento de maneira ativa, que ela coloque a mão na massa de fato, e não apenas que elas fiquem ali no papel de espectadoras, apenas olhando o que o professor está fazendo. Muitas vezes, esses recursos didáticos, essas atividades que são propostas em sala de aula, na aula de ciências, é isso que vai viabilizar o início dessa atitude frente à ciência, que muitas vezes a gente vai precisar lá no ensino médio ou até mesmo na graduação. Quantas vezes a gente encontra alunos que são extremamente passivos, que têm medo de tirar dúvida, que têm receio de fazer uma pergunta, de colocar até mesmo um conhecimento, informação que ela sabe que tem relação com o tema que está sendo trabalhado. Isso daqui a gente pode transformar esse cenário, pensando já na atitude que a criança vai desenvolver desde o ensino fundamental, antes até, desde a educação infantil. Então aqui, sempre que a gente permite que a criança participe, que a criança tenha a sua voz realmente ativa, a gente já está trazendo essas atitudes que são necessárias. Um outro ponto também, quando a gente pensa já no ensino fundamental, nos anos finais, quando a criança, por exemplo, começa a ter contato com o conhecimento procedimental, se não sabe resolver o problema ali, a equação, para determinar a grandeza física, por que não desenvolver a atitude de buscar aquele conhecimento e não simplesmente desistir de resolver o problema, fecha ali o livro, deixa para lá, não quer mais saber de física, é difícil, de maneira alguma. Então aqui a gente vai trazer o quê? Olha, que tema é esse da matemática que você ficou com dúvida? É uma equação de primeiro grau? Então vai buscar no seu livro lá de matemática e vai entender como que você resolve isso. Ou então, vem cá tirar dúvida comigo, com o professor, que eu vou te explicar como que isso acontece. Ou, por que não, vai buscar uma videoaula lá no YouTube para poder aprender o conteúdo. Percebem que isso daqui é atitude? É uma atitude que a pessoa toma frente a um conhecimento científico. Ela faz uma escolha. Ou ela simplesmente desiste porque não sabe, ou ela toma a atitude de ir atrás, de buscar meios para ter o entendimento daquilo. E isso daqui é essencial para essa formação a longo prazo, pensando nesses sujeitos, nas crianças que a gente tem contato já na educação infantil e também no ensino fundamental. Isso daqui, com certeza, faz toda a diferença na vida do seu estudante. E aí, prof, como que você anda levando esses conhecimentos aí para a sala de aula? Você está mais focado nesse conhecimento conceitual e procedimental ou está abordando todos os conhecimentos? Comenta aqui embaixo que eu quero saber
como que você anda organizando as suas atividades, suas aulas de ciências. E eu espero que o vídeo tenha sido útil, que você tenha aprendido muitos conhecimentos para melhorar cada vez mais a sua aula de ciências e formar os seus alunos com aquela excelência que eles merecem e que você também merece. Eu vou deixar aqui do lado outros vídeos com experimentos para você levar aí para sua sala de aula. Fica bem e lembre-se, física também é para crianças. Tchau, tchau!